Hoje eu vou falar de um livro de suspense, né? Suspense, mistério, uma continuação de um livro que foi muito aclamado na época que ele foi lançado. Eu vou falar de Mallory. Mallory é a continuação do sucesso mundial Caixa de Pássaros, que rendeu um filme terrível pela Netflix. E por conta disso mesmo eu fiquei meio preocupado com ele, sabe? O Josh Malerman, que é o autor dos dois livros, ele é um autor complicado de você gostar dele, cara. Ele tem vários livros publicados já aqui no Brasil e normalmente a obra dele é bem divisiva. Caixa de Pássaros é um livro que as pessoas tendem a gostar mais. Eu sei de gente que não gosta e tal. Eu sei que tem uma galera aí na internet que realmente não curtiu esse livro. E aí ele tem Piano Vermelho, que foi o segundo livro dele publicado aqui. Eu acho que é um livro que divide opiniões. Eu tô do lado das pessoas que gostam, mas eu sei que tem muita gente, a Monique incluso, que não gosta desse livro. E aí veio Uma Casa no Fundo de um Lago, que é tão ruim que eu nem tenho aqui, cara. O único livro dele, acho que lançou aqui no Brasil, que eu não tenho. E tem uma Inspeção, que eu particularmente acho um livro muito bom. E aí, com todo esse vai e vem, onde é que Mallory se encaixa? Mallory é bom. Sério, Mallory é um livro, eu considero ele excelente. Eu acho que ele é uma sequência que consegue chegar aos pés, consegue chegar ao mesmo patamar do livro original. Ela não fica abaixo, mas ela também não fica acima. Não é um livro perfeito, longe disso na verdade, mas qual livro é? Eu entrei em Mallory com um hype muito baixo, cara. O último contato que eu tive com esse universo do Caixa de Pássaros foi quando eu vi o filme. E foi uma experiência muito ruim pra mim, sabe? Eu não curti o filme, eu não curti praticamente nada do filme, salvo talvez a atuação do John Malkovich. Eu não sou um cara purista, eu acho que quando você adapta uma coisa você tem que adaptar de verdade, só que eu acho que as escolhas que eles decidiram pro filme do Caixa de Pássaros não condizem com a atmosfera criada pelo livro, sabe? Eu acho que pelo menos a essência da parada você tem que manter. Beleza, tu pode me dizer que tá ali as criaturas e tal, se tu olhar tu fica maluco, esse tipo de coisa. Beleza, o que é Caixa de Pássaros tá ali. Mas esse esqueleto ele é recheado por uma porrada de diálogos expositivos, personagens descartáveis que estão na trama pra não fazer nada, só morrer numa cena horrível. A câmera é pouquíssimo inventiva, a edição e a fotografia e a própria direção mesmo, elas não deixam claro a situação de merda que aqueles personagens estão passando, sabe? Por que eu tô falando do filme? Porque o Josh Malerman, ele tava envolvido no filme, sabe? Ele tava lá, ele era, acho que ele é produtor, não tenho certeza, mas enfim, ele tava diretamente envolvido com aquele projeto e ele deixou aquilo acontecer. E o livro, a sequência Mallory, ela foi anunciada depois que o filme rolou. Então eu fiquei com muito medo dessa sequência ela se traduzir em todo esse hype, em toda essa atmosfera que o filme criou em torno do primeiro livro, do Caixa de Pássaros. Dele tentar adequar o Mallory aos moldes que o filme impostou e não que o livro impostou. Fico feliz em dizer que eu tava errado, mas eu vou dizer logo pra tirar logo do caminho. Se você não gostou do Caixa de Pássaros, ou se você achou ok, mais ou menos, você não tem que ler Mallory. A verdade é essa, porque ele não é mais do mesmo, mas assim, ele é a mesma coisa que o Caixa de Pássaros, é a mesma história, com a mesma personagem, existe evolução, é claro, mas por se tratar do mesmo universo, se você não gostou do primeiro livro, você não vai gostar do segundo, então é isso. Enfim, em Mallory a gente vê o mundo já 17 anos depois do começo do apocalipse, 17 anos com as criaturas rodando por aí, sem as pessoas poderem enxergar. Algumas pessoas, como a própria Mallory, vivem pela venda, não vão pro exterior, simplesmente vivem com a venda na cara, já é uma parada que faz parte deles e tal. É compreensível porque esse mundo é um mundo muito hostil. E a Mallory, ela tá criando os dois filhos dela nesse mundo, o Tom e a Olympia. E na ocasião desse livro, eles já são adolescentes, então eles estão bem naquela idade que eles estão tentando descobrir mais sobre si mesmo, que eles querem ver mais do mundo, o que é irônico, já que eles não podem enxergar, né? Tipo, que se eles enxergarem eles ficam loucos. Eles estão criando personalidade, estão criando as próprias convicções deles e o livro ele é basicamente o cerne inteiro do livro é isso. São esses três personagens. E o cerne do livro inteiro são esses três personagens, esse conflito entre eles, sabe? Entre as personalidades deles, entre o que eles querem, principalmente entre a Mallory e o filho dela, o Tom. Como eu falei antes, a Mallory ela vive pela venda e ela é muito paranoica, sabe? Inclusive ela é paranoica até demais, a ponto dela ser abusiva. Ela faz coisas, ela age de um jeito que é compreensível você agir nesse mundo, afinal ela tá tentando proteger os filhos dela, só que
às vezes ela passa dos limites, ela exagera. Fazendo frente a isso, a gente tem um filho dela, o Tom, que ele é um rapaz com um pensamento bem progressista, sabe? Ele quer arranjar um jeito de conviver com as criaturas para que as pessoas possam voltar ao mundo como ele era antes. Ele quer conhecer esse mundo, sabe? Ele cresceu num mundo que é uma merda, então ele quer aquela liberdade que ele sabe que o mundo antigo tinha. E aí ele faz essas invenções que talvez ajudem eles a conseguir enxergar as criaturas, só que a Mallory não deixa ele usar, sabe? Tem todo esse teor que a gente pode até traduzir ele para o mundo real. A gente tem pessoas que têm essas ideias progressistas e o mundo em que elas vivem é hostil para essas ideias. Pessoas que são podadas pela opinião pública, pela crença popular, por uma hierarquia social, sabe? Que aqui é representada pela própria Mallory. O livro, ele é sobre essa personagem, tanto que tá no título, a Mallory, só que ela não é a protagonista do livro, não sozinha, pelo menos. Além dela, a gente tem o Tom e a Olympia. A gente vai ter capítulos narrados pelos três, a gente não vai ter... A gente até tem um pouco daquela parada de mesclar presente com passado, sabe? Alguns capítulos vão voltar pro passado, só que não é como no primeiro livro, em que um capítulo era no passado, outro capítulo era no presente, e aí a dinâmica do livro é intercalando entre isso. A dinâmica desse livro é entre os três personagens. Vai ter um capítulo da Mallory, depois um capítulo do Tom, e aí da Olympia, e assim o livro vai seguindo. Não tem uma ordem específica, sabe? Quando é a hora de ter um capítulo do Tom, vai ter, às vezes tem 2 capítulos da Mallory, às vezes tem 2 capítulos do moleque, às vezes tem um capítulo da Olympia, e assim vai. Na questão do suspense, eu acredito que esse livro, ele supere o primeiro. Tem uns momentos aqui que gelaram minha espinha, sério, cara, eu fiquei bem nervoso em alguns momentos desse livro, o que é muito bom, cara. O Josh Malerman, eu não considero ele um autor que tenha muita personalidade na escrita dele, eu acho que as ideias dele superam isso. Tanto que grande parte dos problemas de Piano Vermelho é o fato da ideia ser muito boa, só que a escrita do Josh Malerman ela não é tão madura para desenvolver essa ideia tão bem. Eu acho que ele conseguiu chegar lá, mas ele não conseguiu ser excelente. Nesse universo do Caixa de Pássaros, ele consegue ser excelente a ponto de... Ele consegue escrever bem a ponto de nos mostrar todas as nuances desse universo, como as pessoas vivem nesse universo, como elas vão sobreviver, quais são as complicações de você viver num mundo sem poder enxergar. Ele mostra as pessoas tentando sobreviver a isso e pá, e cara, nesse livro em específico, ele é um cara que a escrita dele funciona muito, sabe? Ele encontrou assim o campo dele aqui. E eu vou dizer que esse livro eu estou inclinado a dizer que o Josh Malerman, a principal característica dele é saber descrever muito bem cenas de suspense. Por que eu acho que o filme não funcionou? Porque ele tinha que traduzir em estímulos visuais uma história que não é visual. Você acompanha essa história através de personagens que não estão enxergando, então eles têm que usar outras maneiras para descrever as paradas que eles estão sentindo, as paradas que estão aos arredores deles. Ah, cheirou certa coisa, e com o ouvido ele viu certa coisa e tal. E cara, essa é a parte que sempre me pega do livro, sabe? Porque o lance de você não ver as criaturas, elas não serem descritas, de ser esse terror quase Lovecraftiano, de ser incompreensível, uma parada que você olha e fica maluco. Esse é o pulo do gato desse universo, é o que me atraiu tanto esse universo, que fez eu gostar tanto dele. E aqui ele expande. Mallory é uma sequência perfeita. Eu acho que uma sequência de um livro devia ser assim, sabe? Tudo bem que ele não supera o original, mas ele expande o universo tanto, sabe? Ele mostra um jeito que as pessoas arranjaram de se locomover. E a Mallory, ela tem que praticamente se reinserir ao mundo utilizando a venda, sabe? Ela tem que se reinserir ao mundo que ficou todo cego. Um mundo que é praticamente matar ou morrer, onde existem pessoas loucas, onde o perigo tá a cada esquina. E Mallory se sobressai nesse ponto. Eu acho que se você lê o Caixa de Pássaros, você tem que ler Mallory, porque os dois formam uma obra só. E essas foram minhas impressões sobre o livro. Eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo para você comprar ele e ajudar a gente a crescer. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aí um comentário, curte, compartilha aí com as pessoas que você gosta, que você sabe que vão curtir esse vídeo, que estão curiosas para saber como vai ser a sequência de Caixa de Pássaros. Eu sei que tem muita gente curiosa. E eu creio que seja isso. Falou!